Oi, puberdade! Estamos começando então a nossa segunda live a respeito das mudanças da puberdade na vida dos adolescentes, das crianças. E hoje a gente vai falar de pele, né? Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a doutora Marice. É uma dermatopediatra incrível, maravilhosa, uma amada. E ela vai estar aqui com a gente hoje falando então sobre as mudanças da pele dos adolescentes, os cuidados com a pele. Ela está chegando, já vou convidá-la para estar aqui com a gente. Você é muito bem-vindo, pega o aviãozinho, encaminha essa live aí, convida os adolescentes principalmente. Hoje eu queria muito ter a participação dos adolescentes aqui com a gente. Oi, Marice! Oi, Tati, tudo bem? Tô Obrigada tão pela. feliz, tô Eu muito tô- feliz. eu também, obrigada pela introdução, pelo carinho. Obrigada por tanto carinho e admiração, né? Pelo meu trabalho, também tenho pelo teu. Obrigada pela confiança, né? De... A Marice já cuidou da minha Marina também, quando ela era pequenininha, teve um episódio de Moço Contagioso, eu levei ela lá, a Marice cuidou dela, foi muito legal, uma experiência que eu guardo no meu coração. E quando a gente entrega o filho da gente, né, para ser cuidado por alguém, a gente confia nessa pessoa, né? É isso mesmo. Obrigada, Tati. Gente, então hoje é a nossa segunda live, né? Semana passada a gente fez com a psicóloga Marley sobre as mudanças, principalmente no aspecto emocional da puberdade, né? Como compreender essas mudanças que acontecem com eles e como a gente também lidar com tudo isso, porque no fim toda a família é impactada pela puberdade e pelas mudanças que a adolescência também traz. E hoje, então, nessa segunda live, a gente vai conversar sobre a pele dos adolescentes. Eu vou me apresentar primeiro, que de repente vem algumas pessoas que estão vindo pelo perfil da Marice, que a gente pode ainda não se conhecer. Depois eu vou deixar a Marice se apresentar também e a gente depois começa a conversar, tá? Então, eu sou Tati Lemos, eu sou pediatra aqui em São José. Gosto muito de conversar com as famílias e principalmente nesse período agora da quarentena, que começaram as lives, a gente destravou, né? E começou a ter algumas conversas por aqui. Tem sido um momento bem rico, assim, muito legal. E hoje, assim, eu tenho a honra, então, o prazer de estar com a Marícia aqui e vou deixar ela se apresentar para vocês também, depois a gente vai conversando juntinhos, tá? Não esqueçam, ó, a Laís já está ali dizendo oi, tia Tati, não esqueçam de convidar os adolescentes, as mães, os pais, para a gente ter uma conversa bem legal hoje, tá? Contigo, Marícia. Eu sou a Marice, eu sou pediatra, mas eu atuo na dermatologia infantil, né? Essa é a minha especialização, no consultório eu só trabalho com isso. Então a gente cuida das doenças de pele, cabelo, unha, desde o recém-nascido até o adolescente. E é um prazer estar aqui, espero poder ajudar os pais e os adolescentes que estão participando com a gente. Obrigada, Tati. Então, eu estou botando aqui o comentário para a gente deixar salvo aqui para quem entrar na live saber do que a gente está falando, né? Vamos ver se está certo aqui, vamos fixar o comentário, vamos ver se vai dar certinho. Ops, o negócio da internet deu, agora já está fixo ali. Então, você que está chegando, né? A gente vai estar conversando então hoje sobre a pele dos adolescentes. A pele é o maior órgão, né, Marícia? O maior É, órgão do corpo humano é a pele. E às isso. vezes não dá muita atenção para ela, né? Ela sofre muitas mudanças. Hoje eu atendi uma criança com um quadro de pele bem complexo e tinha muito a ver até com as questões emocionais que a família estava vivendo. Então, a nossa pele, ela responde a muitas coisas que acontecem com a gente, né, Larissa? E a puberdade é um momento que acho que ela também é totalmente modificada e inundada por hormônios, por transformações, por coisas que os adolescentes querem fazer na pele também, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, eu queria que tu começasse, talvez, conversando um pouquinho sobre isso, sobre as mudanças que acontecem na pele dos adolescentes, das crianças, durante esse processo da puberdade. Então, a puberdade, ela se inicia nas meninas a partir dos 8, os meninos a partir dos 9, né? Os primeiros traços de hormônio, puberdade, podem começar nessa idade. E esses hormônios vão influenciar bastante na pele e no cabelo, assim, dos adolescentes. Então, eles vão ficar mais oleosos, né? Que a gente fala. Então, geralmente pode aparecer a acne no rosto, mas não só no rosto, ela pode aparecer no tronco também. Às vezes a mãe acha estranho que aparece no peito, nas costas, e o cabelo começa a ficar mais oleoso, às vezes tem que lavar todos os dias, não sabe mais como cuidar. Aquele shampoo lá de bebê já não serve mais, né? Nunca, né? Isso. E também pelo crescimento, pelo estirão, eles também têm um pouquinho, podem ter as famosas estrias, né? Que eu acho que a gente também pode falar um pouquinho aqui.
Então, essa é a questão hormonal que vai influenciar bastante. Então, assim, as meninas mudam o cabelo, às vezes, assim, o cabelo era liso, já fica mais cacheado, ou tem uma perda de cabelo. Isso a gente nota também com as alterações hormonais, né? Uma das queixas. Então, né, a Marisa já comentou com a gente aqui, é bom a gente lembrar que a puberdade e a adolescência, elas não são a mesma coisa. Hoje eu até coloquei um vídeo bem sobre esse assunto lá no canal do YouTube, um texto amanhã no blog também sobre isso, porque a adolescência, né, a Organização Mundial da Saúde, o ECA, tem uma idade um pouquinho diferente, né, a respeito da idade da adolescência. O ECA é um pouquinho mais estrito, né, ele vai de 12 a 18, e a OMS coloca ali de 9 a 19 anos a questão da adolescência. E a puberdade é quando começam a haver essas mudanças no corpo deles, preparando o corpo deles para a vida reprodutiva, né? Que é quando começam a aparecer esses caracteres que a Marisa colocou. Nas meninas, o seio, a questão dos pelinhos pubianos, axilares, o odor, né? Algumas mudanças, a menarca, que é a menstruação que vai vir lá depois de 2 anos, mais ou menos. Já vou também fazer uma chamadinha, que a Lidiane vai estar com a gente semana que vem. A nossa live vai ser sobre uma questão metabólica, né? Nós vamos conversar com a doutora Lid, que é uma endocrinologista pediátrica, para a gente falar de puberdade precoce, menstruação. Então, a gente vai falar um pouquinho de hormônios mesmo, né? Mas, então, essas mudanças são as mudanças da puberdade. Nos meninos, a Marisa também já colocou para nós a acne também, os pelos, né? Pelos faciais. Então, essas mudanças, quando vão acontecendo na pele deles, às vezes eles não sabem bem como lidar e parece que coincide com uma época também de alguma dificuldade na questão do autocuidado, né, Marice? Da higiene, do banho, que já não é mais supervisionado. Então, imagina esse cabelinho já, né, um pouquinho mais oleoso, junto com uma adolescente que já não quer mais que a mãe participe do banho. Então, aí começa... quando eu era criança, eles faziam bullying comigo. Eles diziam que era a fase da caatinga, né? Quando a gente é assim que se fala? Sim, porque daí começa a ter que mudar um pouco os hábitos, né? Porque aí começa a ter cheirinho por causa do hormônio, né? E às vezes eles são crianças, um corpinho que cresceu mais do que a cabecinha deles, né? Então, assim, a consulta às vezes com o adolescente é para a gente ajudar a mãe a colocar essa maturidade neles, né? Que eles já têm que ter esse autocuidado, assim, que tem que ter a rotina de lavar o rosto, usar um produto para diminuir a oleosidade, usar um protetor solar adequado, como é que lava o cabelo, qual é a temperatura do banho, tudo isso aí a mãe fica assim, eu te disse, não é? Mas a mãe falando não adianta, a gente tem que dar uma ajuda, né, Tati? Então, E é como que eles não querem entrar no banho, aí quando entra no banho não quer sair do banho. Então, isso é bem, bem típico, assim, da adolescência. A gente tem que compreender e procurar levar numa boa para passar por essa fase. Mas trazendo algumas dicas, assim, né? A gente vai falar de vários assuntos e se vocês quiserem fazer algumas perguntas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou vendo e depois eu vou trazendo para a Marisa também as perguntas. Mas, conversando assim de início, né? A questão da pele do rosto dos adolescentes. Com que frequência que eles deviam lavar, às vezes esfoliar. Então, tem alguns que começam a procurar receitas em tudo que é blog, em tudo que é lugar na internet, e começa a passar qualquer coisa no rosto, né? Então, que dicas que a gente pode estar trazendo para os adolescentes que estão assistindo a gente aqui também, para os pais, a respeito dos cuidados com a pele do rosto dos adolescentes? Tá. Então, assim, ó, sempre menos na pele é mais, tá? É melhor. Tá? Ó, gente, menos é mais. Menos é mais. Então, assim, geralmente a orientação ela é bem sucinta. A gente geralmente usa 3 produtos. Um sabonete para diminuir a oleosidade. E a gente deve lavar esse rosto não mais que 2 vezes ao dia. Porque senão o organismo entende que quanto mais óleo eu tiro, mais ele produz. Então ele vai fazer o contrário, tá? Então geralmente lava de manhã quando acorda e no banho na hora de dormir. O protetor solar do rosto daí ele vai ser alterado, não vai mais poder ser aquele protetor que a gente usa na praia, no corpo, né? Então a gente aí procura usar um protetor com toque seco, sem óleo. E aí, dependendo do tipo da espinha, se ela é um grau mais leve, um grau mais avançado, a gente vai usar um tratamento tópico ou oral. Daí, dependendo do grau, a gente orienta, né? E às vezes esse grau vai piorando conforme o hormônio vai aumentando, né? A menina fica menstruada, o menino atinge a sua puberdade, né?
E então a gente geralmente acompanha esse paciente umas 2 vezes por ano para ir vendo essas alterações da pele e, se necessário, mudando a medicação. A genética, ela influencia bastante, né? Então, eu sempre pergunto, assim, na primeira consulta, se os pais tiveram muita acne, se eles têm cicatrizes, né? Porque, por que que a gente começa a tratar se vai melhorar? Ai, doutora, por que que eu tenho que usar esse monte de produto se daqui a 10 anos vai passar tudo, né? Porque a gente não quer que tenha nenhuma cicatriz e nenhuma mancha daqui a 10 anos, né? Quando tudo terminar. Essa é basicamente a única razão da gente tratar, né? E porque depois a cicatriz e a mancha, ela é muito difícil de tratar. E daí tem toda a questão da autoestima nesse período da adolescência, né? Então eles começam a se incomodar muito com essa pele. Os Então a meninos, gente... às vezes a gente fala, eu até coloquei aqui o convite, chama as meninas, porque a gente sabe que elas se interessam muito por isso, mas também, né? Porque às vezes ficam as cicatrizes, eles às vezes não gostam de falar e de pedir ajuda e orientação sobre cuidados com a pele, como se aquilo fosse ferir a masculinidade ou Isso. trazer algum problema, mas isso também é uma orientação que a gente vai dar para que eles não tenham também ainda um embotamento maior e uma dificuldade maior sobre a questão da visão de si mesmo, né? Da Uhum. autoconceito. Isso assim, as meninas às vezes é bem fácil, né? Bem tranquilo, porque já tem essa coisa da vaidade. E os meninos a gente precisa conversar um pouquinho mais para ele tentar ver à frente, né? Ai, olha só, a tua pele vai ficar mais bonita, porque eles demoram um pouquinho mais para se incomodar com isso e se preocupar, né? As meninas amadurecem um pouquinho antes. Eu acho que dos cuidados gerais é isso. As meninas é bom não dormir com a maquiagem, né? Elas gostam da maquiagem. Aí eu gosto de orientar o tipo da maquiagem, porque daí se elas tratam a espinha, mas se enchem de maquiagem que é oleosa, aí eu não dá conta do tratamento, né? Então, até a maquiagem eu gosto de conversar com elas, orientar, saber o que elas gostam de usar. Às vezes elas querem fazer uma máscara de argila. Tem máscara legal que dá para fazer, porque elas, né, às vezes junto com as amigas, quer fazer um spa, ou virtual agora. Então, isso tudo é bom, é legal de orientar elas, assim, né? Principalmente as meninas gostam dessas novidades da internet. Que eu acho que aparece bastante, até foi uma das perguntinhas que botaram para mim durante a semana, sobre a questão de espremer as espinhas, né? Então, até uma das que está assistindo aqui a live, eu mandei para ti o bilhetinho, né? A Laís botou assim, mãe, eu tenho certeza, ela está assistindo com a gente aqui, tá, Marice? Mãe, eu tenho certeza que a titia vai dizer que não é bom você espremer a minha espinha, né? Então, qual que é a posição, assim, Marisa, a esse respeito? Realmente aumenta o risco de deixar cicatrizes? A gente deve ou não deve espremer? Como é que funciona essa parte, assim? Sim, adorei o recadinho dela. Um beijo, amada, gostei muito. É, não pode mexer, não pode espremer, a não ser que seja um profissional, tá? Então, a gente pode orientar um profissional, um esteticista, que faça essa questão de tirar os cravos, principalmente, que são aqueles pretinhos que incomodam mais esteticamente, né? Se os pais ficarem mexendo em casa, vai ficar cicatriz. E não pode mesmo, e pode infeccionar, e pode piorar a acne, né? Mas a cada 2, 3 meses, se a criança tiver muito, muito cravinho, a limpeza de pele ajuda bastante, ajuda muito no tratamento também, tá? Mas, Pessoas até assistindo aqui, a Bina Guaita, tem algumas pessoas aqui que eu já vi acompanhando aqui com a gente, que são esteticistas também, que às vezes acabam atendendo criança, e pelo que eu conheço delas, assim, também são bastante prudentes, né? Que não é qualquer produto, não é qualquer temperatura de criança, né? É mais para ajudar a limpeza mesmo, né, Marice? sim, é bom assim ter sempre alguém que tenha mais experiência com adolescente, porque daí é um pouquinho diferente do adulto, né? Elas não usam agulha, usam uma curetinha que não machuca, então faz todo um tratamento bem direcionado para o adolescente, bem cuidadoso, né? E, e não pode mexer elas não podem mexer quando tá com aquela a espinha bem inflamada, assim, elas já sabem que não pode mexer, senão daí também corre o risco de deixar cicatriz. E quando tiver com essas maiores, também é importante a questão do protetor solar, né? E quando a gente pega bastante sol nas lesões, né, mas isso aumenta isso em qualquer parte do corpo, né? A gente tem uma cicatriz, alguma área cicatrizando, e essa área fica muito exposta ao sol, a gente tem mais risco de que a cicatriz
Só, De né? manchar. O protetor, Tati, eu acho bem importante, que às vezes a gente esquece, ainda mais na pandemia, né? Que todo mundo vai ficar em casa, por que que eu tenho que passar o filtro solar? Porque a luz das telas também queimam, né, a nossa pele. Então, eu tenho reforçado com os adolescentes, não é porque tu não vai na aula presencial, não é porque tem o rodízio agora, que uma semana fica em casa, uma semana vai. Aquele teu tempo na tela também queima a tua pele, como tu sair no sol, no dia nublado, no dia de chuva, né? Tem raios UV em qualquer tipo de clima, né? Então, o uso do protetor solar deve ser diário, porque daí eles evitam as manchas futuras. Beleza. Então, gente, ó, vamos cuidar bastante disso, né? Para que a gente evite, assim, porque depois, às vezes, naquele momento, não ligo, não faz mal, não importa, mas depois cresce, a cicatriz fica e fica mais difícil a gente correr atrás de um prejuízo, né? Então, esses cuidados com a pele são essenciais. E os hábitos, né? Quanto mais cedo a gente inicia um hábito, mais fácil de ele ser incorporado mesmo à nossa rotina. E esse hábito de usar o filtro solar é uma coisa que a gente tem ainda que melhorar, né? Acho que a gente fala de escovar os dentes, a gente fala de outras coisas para os adolescentes, mas o filtro solar, eu já estou me pegando aqui que eu não cobro da Marina, ela é bem branquinha, ela está assistindo a live aqui com a gente também. E a gente precisa realmente estar reforçando esse hábito, né? Eu digo, o melhor lugar é do lado da escova de dente, porque eu Uhum. falo, acorda, lava o rosto e passa o filtro. Vão ser 30 segundos a mais, é rapidinho e não esquece, né? É um lugar bom. Falando um pouquinho de acne, o Itamar perguntou, né, sobre a questão da experiência do Rocutan com adolescentes e depressão, né? Então, o Rocutan é uma medicação bastante conhecida da maioria das pessoas, que é aquela medicação um pouco mais forte, digamos assim, que a gente usa quando tem, né, umas acne de graus mais elevados, uma medicação que tem risco, né, de efeitos terapêuticos de provocar malformação em fetos. Então, a menina que usa esse medicamento, né, Marisa, ela tem que estar bem comprometida com essa questão da anticoncepção ou de não ter as relações sexuais, mas saber que é realmente assim um altíssimo risco de que a criança gerada venha ter malformações graves, né? E acho que tem até um termo, né, Marice, de consentimento, se eu não me engano. Tem. É bem difícil para comprar a receita, na hora que a gente preenche, são vários papéis. A gente é bem criterioso para usar, né? Pode-se usar, às vezes eu já precisei usar em criança com 12 anos, porque não tinha como segurar, se a gente não fizesse, a criança ia ficar com muita cicatriz. É, mas nos graus, hoje a gente usa nos graus mais graves, né? Então tem muita espinha, tem muito, assim, aquelas espinhas internas que a gente fala, né? Aham. Isso. E, aquele adolescente que tu vê que ele faz muita cicatriz. Às vezes é um grau mais leve, mas ele fica com muita cicatriz. Então tu já tem que tratar ele com o Rocutan. Sobre a depressão, então, os estudos são muito controversos, por quê? É a idade da adolescência, então já é complicado, já tem a depressão da adolescência. Então, eles ainda não chegaram numa conclusão se o Rocutan aumenta a chance ou não da depressão. Mas na nossa prática, assim, que a gente às vezes discute, eu discuto muito com outros dermatopediatras, ao primeiro sinal que tu vê aquele adolescente com o sinal de depressão, da autoimagem, em uso de Rocutan, eu tenho interrompido o uso, né? E antes de começar, pergunto se tem história na família, né? E é muito raro, muito raro, mas eu já tive 2 casos no consultório, assim, e pode ter sido, né, eu digo assim, não causado por ele, mas às vezes tu tens uma história já familiar e ele pode ter, né, sido um gatilho, né? Mas quando tu para a medicação, ele tende a regredir o quadro, né? Isso que a gente vê. Esse último ano eu tive 2 pacientes que estavam em tratamento com a dermato e acompanhando comigo na pediatria também, né, ambulatorial, na unidade de saúde. E a gente teve, assim, na verdade, uma melhora até da questão de humor e tudo mais, pela melhora da pele e da autoestima, né? Porque
esses dois adolescentes, um era uma menina e um era um menino, eles estavam bem, assim, abatidos pela questão da Da espinha, e autoimagem. Uhum. daí queria usar máscara e boné, e daí não queria tirar a máscara, mesmo em ambientes, tipo, dentro de casa, ou com pessoas da família, para esconder a espinha. Então, eles tiveram uma melhora, inclusive, da questão emocional por causa de. A maioria é isso mesmo, Tati. A maioria a gente vê a melhora da autoestima, do humor, né? É muito mais raro do que o contrário, né? Do que a Uhum. depressão. Lembrando que é um tratamento, assim, que tem os seus efeitos colaterais, né, gente, importantes, não é para qualquer pessoa que vai ser também, e sempre acompanhando com a especialista, né? Esse quadro vai ter que ser realmente bem acompanhadinho, né? Acho que a gente podia conversar um pouquinho também sobre essa questão de esfoliação, né? Que é bem comum as adolescentes usar açúcar, né? Eu lembro na minha adolescência eu usava bastante açúcar, a gente botava açúcar no pires e passava açúcar no rosto para esfoliar, né? Parece assim que quer tirar a oleosidade na marra de uma vez, né? E como que isso pode trazer repercussões e é indicado, não é? Como que a gente pode estar conversando sobre isso com as adolescentes? Então, a esfoliação, assim, com os produtos mais caseiros, ele pode irritar mais a pele, causar alguma queimadura. Mas a gente já tem vários esfoliantes, né, que pode de fácil acesso na farmácia, boas marcas. E sempre não deixar para fazer esfoliação só uma vez por semana, porque ela é bem agressiva para a pele, né? Então, como já vai ter outros produtos no tratamento, a esfoliação uma vez por semana ela é benéfica, né? Ela é boa e sempre com produto adequado, né? A gente tem produtos que são tipo máscaras, assim, é como se o sabonete ele gruda assim na pele, né? Então elas deixam lá 5 minutos, assim, e ele faz uma esfoliação profunda, sabe? Mas sem ter que fazer aquela massagem. Então tem uns produtinhos bem bacanas. Muito legal. Pode pegar as dicas na consulta também, né, gente? Vamos lá. Então, sobre a questão, um outro assunto depilação, né? Isso, até quando a gente conversou ali no inbox sobre acrescentar esse assunto, eu tinha atendido uma menina adolescente, né, que chegou pedindo a autorização, no caso, né, fazer uma depilação completa, porque estava muito incomodada com os pelinhos. Daí a gente conversou bastante, né? Lembrar de que os pelos, eles não estão ali só para incomodar, para né, só para ser tirados, eles têm uma função protetora da pele, né, Marice? Como a gente falou, a pele é o maior órgão do corpo humano e os pelos têm essa função protetora. E os pelos pubianos, nas regiões genitais, eles também têm uma função protetora. Então, essa menina até, ela tinha uma dermatite atópica importante, assim, a pele seca, com prurido. Então, eu comecei a conversar com ela e como a gente podia imaginar, assim, se a gente faz uma depilação completa, como aquilo já começa a coçar quando começa a crescer e é uma região cheia de bactérias, né, ao redor do ânus, da vagina. Então, como isso pode trazer também infecções secundárias, né? Então, como que orientei ela de uma forma, mas gostaria de ouvir a tua orientação e estar conversando sobre isso também. Então, a depilação, assim, as mães têm muita dúvida, assim, o que fazer, que idade começar, Produtos A, que produto usar. A primeira coisa que elas sempre perguntam é se já pode fazer depilação definitiva, né? Usar o laser, a luz pulsada. Então, bem importante que tem que esperar a menina menstruar e mais uns 2, 3 anos. Porque o hormônio influencia nesse pelo. Se tu começa a fazer muito cedo, é um tratamento que não vai ter bom resultado, vai voltar todo o pelo, né? São tratamentos que são dolorosos, então a gente tem que ver assim, a maturidade da criança para a dor. Então, quando ela é pequena, às vezes começa com 9, 10 anos, né? Já tem assim um buço que incomoda, a axila, né? Às vezes começa muito cedo, mas é uma criança que não tem nenhuma maturidade para dor, né? Então a gente tem aqueles cremes depilatórios, pode fazer um testezinho no braço, ver se não dá alergia, tá? Não tem nenhum problema de usar. E assim, às vezes eu falo assim, e pode usar a Gillette. Daí as mães, oh, Gillette, mas a Gillette não engrossa o pelo, doutora? Não, não engrossa o pelo. Então vamos lá. Quando a gente tira o pelo pela raiz, que eu puxo com a cera, ele sai fino, porque eu arranquei lá embaixo. Quando eu passo a Gillette por cima da pele, eu tô cortando ela por cima. Por isso que parece que ele ficou grosso,
mas ele não engrossa, tá? Ele só corta o pelo rente à pele. Então, quer deixar... Porque eu digo que essa geração quase toda vai fazer depilação definitiva, né? Porque cada vez é mais acessível, né? Elas não querem ter pelo nenhum. Uma vez a gente vê que é libertador, tipo assim, né? Então, É. Então, às vezes eu falo, não, vai fazendo a Gillette, que daí daqui a 3 anos que já menstruou e já ficou os hormônios, elas vão começar a fazer depilação definitiva, então não vai ter nenhum problema, né? E tem a opção da cera, e daí a cera vai mais pela maturidade por causa da questão da dor mesmo, tá? Mas assim, claro que às vezes pode ter alguma reação, né? Então, a Gillette tem que usar os cuidados de higiene, de ser uma Gillette que esteja bem limpa, deixar guardada num local limpo, para não ter uma infecção, né, secundária ali, bacteriana. sob supervisão, né, Marice? E sob supervisão, claro. Às vezes, não, mas eu faço porque eu tenho vergonha de chamar a mãe para fazer ou para cortar, porque o pelinho tá mais comprido, ou até os meninos também. Mas aí a gente tem risco de acidente, de se cortar, a pessoa não está vendo, né? Então é mais perigoso nesse sentido, né? Isso mesmo. E daí pode tentar cera, ver se ela vai ter alguma reação ou não. E aí tem que ir testando, porque essa é uma pele nova, conhecendo novos procedimentos, né? Mas assim, não tem assim, isso não pode com tal idade, a não ser a questão da depilação definitiva, que tem que esperar uma certa idade depois de menstruar. Os outros métodos vai depender do que a criança tolera, né? E o que é acessível para a família, tá? Não. A Jenny tá dizendo lindas, a Jenny é uma querida, né? Amada, beijo. A Cislene disse boa noite. Boa noite, gente. Convido o pessoal para a live aqui com a gente, que ainda temos meia horinha para ter uma conversa bem legal. A Ellen perguntou se a franjinha dá espinha. A filha dela usa às vezes franjinha, sim, ela tem bastante espinha na testa, né? E ela queria saber se a franjinha colabora para a questão da espinha. Sim, colabora porque fica mais abafado ali. É igual a questão da máscara hoje causando as espinhas, né? Então aquela pele não respira. Como acontece, né, Marisa? A gente tem espinha Sim. aqui agora por causa da máscara, né? Sim, pelo mesmo processo que a tua pele não está respirando, né? Aquilo fica abafado, fica úmido, então aumenta ali as chances de ter acne a espinha nessas regiões mesmo, tá? Então é melhor respirar a pele, botar esse franjinha pro lado, né? Cabelinho. E vamos. Às vezes eles até querem usar a espinha por causa da vergonha da acne, né? E A daí, franja, aham. aí isso acaba favorecendo e fazendo um ciclo vicioso, né? Isso mesmo, perfeito. Beleza. A alimentação, né? Essa é uma questão assim que pergunta-se bastante. E se eu comer chocolate, amendoim, fritura, né? Tem alimentação que piora a pele, tem alimentação que ajuda a melhorar, ou não tem nada a ver? Como que funciona essa questão da alimentação e a acne? E a pele? Então, isso, tem sim. Tem alguns alimentos que funcionam como hormônio, assim, eu digo, né? Vão piorar igual o hormônio que está ali na puberdade. São os alimentos, assim, inflamatórios, que a gente chama, que é o açúcar. Então, tudo que tiver açúcar vai piorar a pele. As farinhas refinadas, a farinha branca, é, o leite também e os derivados em alguns pacientes e as castanhas também podem aumentar essa oleosidade. Então eu sempre peço assim, não é que tem que cortar, mas assim, sempre presta atenção no que tu tá comendo, né? Será que eu tô comendo açúcar em todas as refeições? E açúcar não é só o doce, né? É a farinha branca, é o pão, é o macarrão, trocar por uma farinha integral. Então melhorar um pouco essa alimentação. E aumentar a ingesta das frutas e dos legumes também ajuda na pele, né? Além de beber bastante água. Então, assim, ela segue mesmo uma alimentação saudável. Quanto mais saudável for, mais saudável vai refletir na tua pele. Isso não serve só para acne, serve para dermatite, né? Outras doenças da pele. Eu acho assim que é muito claro, né? A gente mesmo percebe isso, às vezes está numa fase que está numa alimentação bem legal, uma pele fica diferente, né? Quando tá dormindo pouco, se alimentando mal, muito cansado, a pele responde também. Lembrar de novo que é o maior órgão da gente, então, sem dúvida, a gente vai encontrar ali reflexos claros, né, do nosso estilo de vida, né?
Não tem como a gente fugir disso. É isso mesmo, Tati, é bem assim. Uhum. E o adolescente é muito engraçado, que eu falo assim, olha, a gente vai diminuir o açúcar e o leite. Doutor, o que que eu vou comer? Eu morro de rir. É, tirou a farinha e o açúcar de leite. O que sobra? A bolacha recheada da pizza, cachorro-quente, né? É, mas é legal, eles já começam uma idade que já tem que daí fazer uma, como é que é? Começar a perceber o que está comendo, né? Porque a gente é o que a gente come, né? Então, eu acho que é um benefício maior ainda para eles, né? E se por acaso, quem está assistindo aqui tem adolescentes que não estão assistindo hoje com a gente, queria te convidar depois para convidar eles para assistir, porque a adolescência a gente começa a contar com eles para esse autocuidado, né? Enquanto são pequenos, são crianças, a gente tem um controle maior, né, sobre o que comem, sobre os hábitos, né? Vai para o banho, vai escovar o dente, a gente supervisiona um pouco mais, mas a adolescência é um momento que eles começam a assumir esse autocuidado. E eles precisam ser ensinados. Às vezes a gente tem assim, a impressão de que eles sabem, porque já viram, né? Tá, mas como não sabe? É que a gente tem que ensinar muitas vezes, né? De orientar. Mas eles começam a assumir isso. Então é legal quando a gente vê o adolescente já mudando o padrão de alimentação. Eu vi isso muitas vezes nos últimos anos, assim, de crianças que eram obesas, um padrão de alimentação bem ruim. E de repente na adolescência a criança tem, parece que uma autoconsciência, né? E começa a Uhum. preparar os alimentos, mudar o estilo de vida, porque começa a ser responsável e ter como se fosse um compromisso, um contrato consigo, né? E esse eu acho que é o caminho do sucesso para a gente conseguir cuidar da pele, da comida, do estilo de vida de um adolescente, é quando ele se compromete e começa a fazer parte das mudanças, né? É isso mesmo, porque é uma mudança de paladar, né? É Uhum. uma mudança de um paladar para um paladar saudável. Então, às vezes leva tempo, tem que ter um esforço, né? Mas nada que uns 30 dias não acostume já. Bora lá. Sobre a questão das estrias, né? Uma coisa que aparece bastante na adolescência. Faz um tempinho que eu atendi uma mãe até que veio de emergência na unidade de saúde por causa de lesões nas costas. Ela nunca tinha visto estria nas costas, né? Então o menino estava com quase 1,80 m, ele tinha feito um estirão muito intenso mesmo de crescimento e estava cheio de lesões, cheio de estrias. Como funcionam as estrias, Marice? O que, que eles podem fazer para evitar? Tem tratamento? Falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, assim, as estrias é um estiramento da pele porque aquela área cresceu muito rápido, desproporcional, né? É, os meninos longilíneos, né, que são muito compridos, é clássico eles terem essas estrias no meio das costas. Parece que eles encostaram numa cadeira e ficaram com a marca. A mãe muitas vezes acha que é isso. É, e as meninas têm bastante no seio, quando ele cresce muito rápido, na região do quadril, né, na parte interna da coxa. Na pandemia vi muita estria, porque ficaram em casa, ganharam muito peso, pararam de fazer atividade física. Foi assim, foi triste até, né? Claro, porque refletiu na pele tudo que eles estavam sofrendo, né? Mas quando a estria é vermelha, ela pode ser tratada topicamente, tá? Com ácido retinóico. E o resultado é muito bom, porque ela ainda está inflamada, então a gente desinflama ela. Quando ela se torna branca, ela já virou uma cicatriz. Aí a gente precisa de tratamentos mais agressivos, assim, laser e outras coisas estéticas, assim. E daí muitas vezes eles não têm maturidade para a questão mais da dor, né, desses tratamentos. Então aí eu peço para esperar e tratar quando for um pouco maior, que se incomodar, né? Mas geralmente chega pra gente nessa idade do adolescente, ela chega vermelhinha e a gente trata muito bem topicamente, tá? É, tem a questão da genética, tem famílias que não têm, né, da pele. E a prevenção é tentar. O estirão, às vezes, não dá para prevenir, né? Tem criança que cresce, quando a mãe viu, já esticou tudo. Mas a questão do peso, do ganho do peso, dá pra gente controlar e tentar hidratar sempre essa pele depois do banho. Pode ser um hidratante comum, um Nivea, um Vazenol mesmo, que é melhor do que esses cheirosos. É,
e hidratar sempre o corpinho depois do banho, tá? E assim, né, reforçar a questão do peso, né, gente? A gente teve, assim, agora na pandemia, um ganho de peso dos adolescentes muito grande, sedentarismo, e a pele sente isso também. E a gente precisa mostrar para eles, né? A pessoa aparecer estria, então as meninas, principalmente, que aparecem bastante seio, depois se sentem ruim, né, para usar uma blusa, usar um biquíni, um maiô, então se sentem constrangidos. Então, colocar, ó, vamos cuidar do peso, porque, como a Marice falou, né, não tem como impedir de crescer e é uma coisa que eles querem, então, nesse momento ali da vida deles, mas o ganho de peso a gente tem como controlar, então é super importante que a gente venha agindo nesse caso, né. Tem algumas perguntinhas aqui, eu vou procurar fazer para a gente não perder. Então, primeiro, a Aninha falou que ótimas dicas. A Ana é uma querida, a filha dela também é uma... A Débora perguntou se é normal crianças terem cravos no nariz. A Ellen disse que está tendo bastante também por causa da máscara e na bochecha. É normal cravos no nariz nas crianças de 9 anos? Sim, porque com 9 anos já é o início da puberdade, né? Então, às vezes começa com essa questão, não começa a ter o seio, a menina, né, o brotinho mamário, mas já pode começar a ter os cravinhos, sim, a pele já fica oleosa. A Fê perguntou qual é o melhor desodorante para pele. Tá, então vamos falar. Não sei, a pergunta foi bem abrangente. É bom evitar, quando eles são pequenos ainda, né? Às vezes a gente já começa a usar ele com 8, 9 anos, usar desodorante sem alumínio, tá? E aí tem diversas marcas, tá? Tem marcas naturais, é, tem marcas comerciais, mas esse é o foco, assim, procurar um desodorante sem alumínio, tá? Tem mais também, né, Marice? Também E loja de dá pra informação, né? Isso, também dá, tá? Aí vai usando até que não dê mais, né? E daí ele já vai estar maiorzinho, aí a gente pode usar um desodorante comum. Beleza. Aí a Aninha perguntou sobre o uso de descolorantes de pelos por adolescente. Ah, Acho que é tranquilo. nada, tipo, né? Deve ser. Isso, O que eu oriento as mães? Né? A mãe faz junto, faz aquela misturinha, geralmente do Blondor com a água oxigenada. Pega um óleo, um Eu tô olhinho. triste, tá? Meu Deus, eu fiz algumas vezes isso, guria. Tu pega um óleo, um olhinho de amêndoas, assim, tá? E passa na pele por baixo. Depois passa o Blondor, o descolorante, porque isso diminui muito a irritação, porque ele começa a pinicar, né? E é rapidinho, assim, deixa alguns minutos, ele já descolora, já vai pro banho, já lava, bem tranquilo, pode fazer. Ele não estimula crescimento do pelo, porque como ele vai descolorindo, parece que o pelo vai crescendo, tá? Isso perguntam muito no consultório. E não, ele só descolore e depois sai, descolore e sai, não interfere em nada no crescimento. Dá a impressão que cresceu, porque tu vê, né, a diferença da raiz que a gente não percebe que o pelo cresce, porque ele continua ali sempre, teoricamente, do mesmo tamanho, né? Que vai caindo, vai nascendo, mas aí a gente vai conseguir ver esse processo, né, Marice? Isso. Beleza. A Giane perguntou sobre... A Giane Cisconeto, é uma querida, nossa pediatra de adolescente, né? É a nossa pediatra daqui. Ela perguntou sobre os cuidados com a hidratação do cabelo. De quanto em quanto tempo é ideal, especialmente para cabelos oleosos, de fazer a hidratação. Bom, cabelos oleosos é bom ter alguns cuidados, né? E o adolescente é normal que começa a ficar oleoso. É, não usar água quente no banho, procurar lavar esse cabelo dia sim, dia não, para secar bem essa raiz. É, usar pode usar o secador, é melhor usar o secador do que dormir com o cabelo molhado, isso. E procurar usar o condicionador sempre, não usar na raiz, tá? Pode usar um shampoozinho anti-caspa para controle da oleosidade umas 2 vezes por semana, ajuda bastante. E a hidratação pode ser feita uma vez por semana, às vezes evitando o couro cabeludo, fazendo só ao longo do cabelo, não vai deixar esse couro cabeludo mais oleoso. Essa orientação, gente, é importante dar. Eu já tive muitos pacientes que pegar com bastante caspa, seborréia, o cabelo bem oleoso. E daí perguntar assim, mas como que tu passa o shampoo?
Aí a criança, tipo assim, vai lá e explica, né? O adolescente. Aí depois, como tu passa o condicionador? Aí, eu quero que tu mostre pra mim como se fosse passar aqui. Aí coloca na mão e põe, tipo assim, direto no couro cabeludo, né? Então, orientar de passar de comprimento para as pontas. Isso a gente vai ter que ensinar, porque muitas vezes não passa pela cabeça deles que é isso que está causando o maior problema, né? Isso mesmo. Então, é bem Perfeito. orientar. E a gente, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui também. Boa noite, meu filho tem 11 anos e apareceu no braço dele algumas espinhas. Eu acho que é aquelas ceratose. Será? Uhum. Então, provavelmente no braço pode ser uma lesão que parece um monte de espinha, geralmente no braço, na coxa. As crianças pequenas têm muito na bochecha. Chama ceratose pilar. Ela é uma característica física de quem tem alguma relação com alergia, ou na família, ou na criança, rinite, dermatite, asma. Mas não incomoda, não coça, não dói. E às vezes o que acontece é que dá vontade de ficar espremendo, porque sai uma coisinha branca, que é a queratina, é a pele, só que o problema de espremer é que vai ficar todo marcado. Então, assim, se esteticamente não incomoda, deixa ali, tá? Se incomoda esteticamente, pode usar um esfoliantezinho, um sabonete, uma vez por semana no banho e hidratar essa pele e para controlar essa ceratose. Isso é bem comum. Eu até sempre uso a mesma expressão. Eu digo assim, isso aí é uma bandeirinha dizendo assim, oi, eu sou atópico, né? Eu tenho na minha família rinite, bronquite, asma, dermatite. Então, é bem esse aviso da pele, né? Algo que fica claro para nós que tem, igual aquelas dobrinhas do nariz de quem tem rinite, assim, né? Então, aí a gente fala, é mesmo, ele tem. É verdade, a gente tem na família. Então, isso é bem comum mesmo, né? E o último assunto, meu Deus, o tempo correu, nega. Muito gostoso com você. Então, a gente já temos ainda 15 minutinhos, e o nosso assunto até bateu com o que a Edna está perguntando, que a Edna perguntou de que a filha dela tem casquinhas do couro cabeludo e atrás da orelha, e que ela não dá conta de cuidar disso, né? Adolescente também. A gente depois, agora esse nosso último assunto também era sobre couro cabeludo, caspa, né? Então, qual é a dica para ela? Então, um pouquinho que a Jane perguntou ali do cabelo oleoso, né? Então, a caspa são essas casquinhas amareladas, ou às vezes vermelhinhas, que eles coçam, eles sentem um pouco de coceira. Dá um couro cabeludo, pode dar na sobrancelha, atrás da orelha. E aí, aqueles cuidados de não dormir com o cabelo molhado, não usar água muito quente do chuveiro, secar antes de dormir. O melhor é usar um shampoo anti-caspa, umas 2 vezes por semana para controlar, evitar o condicionador no couro cabeludo. E muitas vezes a gente precisa diferenciar se não é uma psoríase, tá? Que às vezes a gente fica assim, então a gente pergunta, será que na família alguém tem psoríase? Aí a psoríase é um pouquinho mais difícil. A gente trata aquela caspa e aquela caspa não responde, sabe? Ela, mas não responde, mas não melhora. Aí a gente daí tem que dar uma investigada para ver se não é uma psoríase, tá? Daí a gente trata um pouquinho diferente. Beleza. A Marina, a minha pequena, fez uma. Minha pequena, tem quase mais de 70, menina, mas ela fez uma pergunta essa semana, ela ligou para mim e disse assim, mãe, quando for no mercado, tu compra para mim chá de camomila? Aí eu disse, que bom, tu vais provar o chá. Eu gosto de chá, ela não gosta? Não, é para eu passar no cabelo. A pergunta é dela? E ela perguntou se pode passar chá de camomila no cabelo, se pode fazer mal. Ela é mais Pode. também. Tu e a Xuxa. Ela conhece a Xuxa? É legal. Eles passam e pegam o solzinho, né? Não tem nenhum problema, bem natural, né? Passar um chazinho, tranquilo. É melhor, né? Tu não acha Tomar é melhor melhor. chá de camomila, né? Tem que passar e tomar. Isso, Marina. Daí vai fazer perfeito, filha. Daí vai ficar top. Então, a questão, acho que as últimas dicas sobre a questão de cuidados com o couro cabeludo na adolescência, né? Então, a lavagem, né? De orientar, de lavar bem, de enxaguar bem. Lavar com 2 vezes é sempre bom, né, Marice? De usar o shampoozinho 2 vezes, porque é mais oleoso nessa fase, né? Então, tem algumas dicas que a gente pode deixar no final também sobre esse respeito. É bem interessante, como tu falou, Tati, de pedir para eles falarem como que eles fazem, né?
porque Uhum. daí a gente consegue orientar melhor. Quando uso shampoo anti-caspa, eu falo assim, ó, passa o shampoo, né, passa bem no couro cabeludo, esfrega, aí tu deixa ele agir ali. Aí tu vai lá se lavar, aí tu pega o sabonete, lava o corpinho, né? Aí depois tu tira ele. Então ele é como uma medicação, então ele tem que ficar agindo uns 3 minutinhos no couro cabeludo para depois enxaguar e passar o condicionador só na ponta, né? E às vezes se é um menino, nem passar condicionador, usa só só o shampoo, né? Para não deixar mais oleoso. Secar o cabelo pode, o secador não faz mal, tenta usar uma temperatura não muito quente, evitar colocar o boné quando tá suado, ou a menina andar com o cabelo preso, molhado, diminuir a umidade, né? Quando a gente fica com o cabelo do úmido, o que acontece? Na adolescência aumenta a quantidade de fungos que a gente tem no couro cabeludo. Natural, assim, da nossa pele. A gente fica com mais fungos. Aí se a gente deixa aquela área úmida, aquilo é como uma comidinha para ele, né? Então ele se prolifera, aquele ambiente é maravilhoso e aquele fungo é que dá essa caspa do adolescente. Então deixar sempre o couro cabeludo, a pele, porque às vezes essa caspa cai no tronco e aí dá aquele pano o pano branco, né, vem do fungo da cabeça. Então, não usar aquelas roupas de futebol e ficar suados, tira, troca, sempre uma roupinha de algodão, para não deixar aquela pele úmida, que daí dá mais fungo, né, e fica mais oleoso também. Exato. A Jane colocou que o difícil é convencer, às vezes, os adolescentes, né? E é verdade, até porque, principalmente, eles começam a ter a questão da autonomia, né? Da escolha, do eu vou fazer, eu que me lavo, eu que faço. E aí, por isso é tão importante a gente entender como que eles estão fazendo, porque muitas vezes o problema não está na falta de, sei lá, de tratamento, mas está no processo, na forma de fazer uma coisa do dia a dia mesmo, e sendo feito de uma forma errada, acaba trazendo essas questões junto, né? Então, não é nem tanto tratar o problema, é mudar a forma do cuidado, né? Então, Sim, cadeiras, né? eu concordo contigo que o adolescente, aí ele já é independente, né, assim, no cuidado. Então é muito fácil quando é criança, a gente pega, passa o creme, pega, e lava o rosto, pega, né? Então depois a nossa conversa é mais importante do que a nossa receita, né? Nessa idade. E, e aí chegar no coração do adolescente é um processo. Não, Brasil. Vai lutar. A Manuela perguntou sobre a questão de suor excessivo nas axilas dos adolescentes, né? Às vezes alguns têm muito nas mãos também. Marisa. Isso chama hiperidrose. Pode dar na mão, nos pés, nas axilas, são os locais mais comuns. A gente tem tratamento, na criança a gente tem tratamento tópico, com cremes, tem tratamento oral quando o tópico não resolve. E depois disso seria a toxina botulínica, né? Só que aí tem a questão da dor, tem que fazer todo ano, então tem que ter a questão da maturidade, né? Mas então na criança e no adolescente a gente usa ou creme ou uma medicação oral que pode ser feita e ajuda bastante. Existem desodorantes específicos para isso e é bem legal. E vai vir mais novidade, assim, em tratamentos tópicos para ajudar a gente na hiperidrose, provavelmente esse ano. Ai, que legal. Vamos chegar a novidade. Bem, eu acho que é isso, né? A gente falou sobre vários assuntos. Queria agradecer muito a Marícia, assim, meu Deus, desde que eu convidei, ela foi uma amada, se prontificou. E são coisas que acho que vou assim, ficar muito feliz de deixar gravado para que as famílias possam, às vezes, ter acesso. Porque muitas vezes, para chegar numa consulta com a dermatologista, né, às vezes, para ter essas orientações, pode ser difícil para muitas famílias, por N motivos, né? Por N motivos. Então, você vai poder ter acesso a essas orientações, mas lembrar que não substitui uma consulta, né, gente? Muitas vezes, às vezes já estou fazendo essas orientações, já fiz algumas mudanças, não estou percebendo grande melhora, vai precisar passar por uma avaliação realmente, uma consulta médica, e daí é super importante a gente fazer